Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E você vai ver agora. Estoques enxutos, preço do farelo do algodão com 28% de proteína bruta está em queda. Na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, os preços de referências recuam na semana anterior. Comissão Europeia disse que o Brasil concordou em elevar os testes de segurança realizados sobre suas exportações de carne. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai investigar os motivos de reação causadas por vacina em bovinos e auditar plantas frigoríficas. Revés no mercado da carne bovina com a suspensão das importações do produto in natura pelos Estados Unidos tende a ser superado apenas em 2019. E você vai ficar por dentro do mercado de hortifrutis. O agronegócio está começando. Apesar dos estoques enxutos, o preço do farelo de algodão com 28% de proteína bruta está em queda. Entretanto, a baixa oferta do produto limita as desvalorizações no mercado, mesmo com a proximidade da colheita. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, o farelo de algodão 28% está cotado em média R$ 725 por tonelada, e considerando lá na região de São Paulo. E na comparação com o mesmo período do ano passado, o produto teve queda de 34,5% em valores nominais. A forte desvalorização da soja colabora com este cenário. E considerando a praça de São Paulo, atualmente são necessários 5,5 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada de farelo do algodão. E com a queda de preço da arroba do boi, menor do que a desvalorização do algodão, a relação de troca melhorou 21,2% em relação a junho de 2016. Para o curto e médio prazos, a perspectiva é de que, com o início da colheita e consequente aumento da oferta, exerça pressão de baixa sobre a cotação. Na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados pela Scott Consultoria, as referências recuaram 0,2% na semana anterior. E diante do cenário de baixa do boi gordo, parte dos pecuaristas ainda retém suas boiadas no pasto, esperando melhora nos preços da arroba. Outro fator que impacta na lentidão do mercado de reposição é a relação de troca, que, mesmo que positiva na comparação anual, vem se estreitando cada vez mais. Atualmente, em São Paulo, são necessárias quase 8 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro de desmama com 6 arrobas. E na comparação com junho do ano passado, essa relação ainda é de 1,9% melhor para o recriador. Porém, desde março deste ano, a queda já soma 8,4%. E no curto prazo, a piora na capacidade de suporte dos pastos pode movimentar o mercado junto à maior oferta de bezerros desta safra. A Comissão Europeia disse que o Brasil concordou em elevar os testes de segurança realizados sobre suas exportações de carne, ressaltando a decisão dos Estados Unidos de banir compras de carne fresca do país. Os Estados Unidos suspenderam todas as importações de carne fresca do Brasil devido a recorrentes preocupações sobre a segurança dos alimentos destinados ao mercado norte-americano. Uma auditoria da União Europeia, conduzida no mês de maio, identificou falhas sistemáticas no Brasil, e particularmente em carne de cavalo e carne de frango, bem como nas preparações e nos produtos de carne. Remessas do Brasil foram rejeitadas pela União Europeia por várias razões, incluindo a presença de salmonelas na carne de aves e a STEC, ou seja, Escherichia coli, que é o produtor da toxina Shiga, em carne bovina. A União Europeia pediu ao Brasil que implemente medidas adicionais em 7 de junho
e recebeu uma resposta agora, na última segunda-feira, em que o Ministério da Agricultura brasileiro concordou em colocar as medidas em prática. Uma nova auditoria será realizada no final de 2017 para avaliar a efetividade das medidas. Caso o Brasil falhe em tal implementação, a comissão poderá ter que tomar medidas adicionais para proteger a saúde dos consumidores lá da União Europeia. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vai viajar para os Estados Unidos para lutar contra a proibição das importações que atinge partes dos processadores de carnes locais e revive preocupações com a imagem do maior exportador do mundo. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje, aqui no estado de Goiás. Teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios de Goiás. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 17 a mínima. Minas Sul, 33 a máxima e 18 a mínima. Posse, 32 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 18 a mínima. Cabeceiras, 29 a máxima e 16 a mínima. Itaberaí, 31 a máxima e 17 a mínima. Cristalina, 26 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 15 a mínima. E Rio Verde, 28 a máxima e 14 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai investigar os motivos de reação causadas por vacina em bovinos e auditar plantas frigoríficas. Revés no mercado da carne bovina com a suspensão das importações do produto in natura pelos Estados Unidos tende a ser superado apenas em 2019. E você vai ficar por dentro do mercado de hortifrutis. Nós voltamos já. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai investigar agora os motivos de reação causadas por vacina em bovinos e auditar plantas frigoríficas que exportam para os Estados Unidos com o objetivo de dar respostas ao governo e importadores daquele país e restabelecer as negociações do setor. Vai ser elaborado um documento técnico para ser enviado ao governo norte-americano com informações da Secretaria de Defesa Agropecuária e procedimentos adotados em função da suspensão temporária da importação de carne bovina in natura. O mercado norte-americano, ele foi aberto ao Brasil em setembro do ano passado, depois de 17 anos de negociações. E de janeiro a maio foram exportadas mais de 11 mil toneladas de carne, equivalentes a cerca de quase 50 milhões de dólares. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bem, Josué? Tudo bem. Josué, baseado no que a gente já vem conversando em relação ao preço das hortaliças, o frio aí prejudicou um pouco, né? Felizmente deu uma reagida no mercado. Deu uma reagida. Da semana passada para cá deu uma reagida até boa, né? Tá realmente razoável essas reagidas, né? E qual a tendência agora, se continuar o frio, a subir? Vai ficar dessa forma, assim, é uma instabilidade, né? Instável, né? Instável, porém, apontando para cima. Isso está tudo condicionado à questão do clima. Se o clima apertar mais ainda, vai manter e a tendência é reagir, mas a gente já estava prevendo essa situação. Nós já havíamos falado sobre isso, sim. Porque com a entrada da nova estação, né, poderia acontecer algumas alterações. E hoje a gente já constatou essa alteração. Goiás ainda continua importando produtos ou não? Sim, tem os produtos ainda que, tem os produtos sazonais e tem aqueles produtos também que realmente o Estado não produz. Então, 50% ainda vem de fora. Quer dizer, Josué, nós tivemos aí abóbora cabotiá, nós tivemos chuchu, jiló, pepino, tivemos também pepino comum, pimentão, quiabo, tomate, vagem, beterraba, tudo subiram de preço. Subiram todos, né? O chuchu que teve esse aumentozinho, mas também aí está mostrando aí 50%, né? Chuchu 50%. 50%, mas só que ele foi de R$10 para R$15, né? Então, apesar do índice estar, vamos dizer assim, considerado alto, 50%, mas o valor da caixa ainda está muito barato ainda para o produtor. Quer dizer, Josué, de maneira geral, é aquilo que a gente vem falando também no decorrer do programa,
que ele fica caro só para o consumidor, né? Só. Aí é uma situação que a gente tem que... Geralmente, quem está no meio de campo é quem está mais ou menos favorecido, né? É verdade. Quer dizer, não estamos querendo aqui criticar o trabalho de ninguém, principalmente o pessoal de feiras, das feiras, mas a gente sabe que o produtor é a pessoa talvez mais penalizado na cadeia toda, é o produtor. Pode né? ter certeza, é o produtor e o consumidor. Esses são as duas... Um porque recebe pouco e outro porque paga muito. Paga né? muito, exatamente essa situação, né? Então aqui nós temos uma tendência para a próxima semana a continuar esse frio, porque agora está se usando muita irrigação, né, José? Isso, a tendência é de manter esses preços em alta e você que está nos acompanhando aí, seria interessante se puder estocar alguma coisa bem, se não puder, vai ter que pagar o preço do dia. E no mercado varejista sobe mesmo, né, José? Sobe mesmo, aí não tem dúvida, Não né? tem dúvida. E lembrando que tudo também está condicionado ao fator clima, né? Então, se o frio apertar, a situação aperta também nos preços. Mas se der uma aquecidazinha no tempo, aí volta novamente a cair. Quer dizer, o único produto que caiu foi a cenoura, que deu uma quedazinha. O restante ou está estável ou subiu de preço. Mas a maioria, infelizmente, subiu de preço. Mas no momento, mesmo com esse índice aí, não tem nada assim de destaque que possa dizer, olha, isso aí está com preço muito acima da média. Eles tiveram uma reação, mas ainda está dentro de um razoável ainda. Tá certo. Tá bom. Espero que você venha na próxima semana e dê notícias boas para o lado do produtor. Isso. Josué, muito obrigado, meu irmão. Até a próxima, né, se Deus quiser. E depois do intervalo, você vai ver que o revés no mercado da carne bovina, com a suspensão das importações do produto in natura pelos Estados Unidos, tende a ser superado apenas em 2019. E você vai saber sobre os riscos que a falta de controle dos custos de produção pode trazer para o produtor rural. Nós voltamos já. O revés no mercado de carne bovina com a suspensão das importações do produto in natura pelos Estados Unidos tende a ser superado apenas em 2019. Segundo consultores econômicos, eles avaliam que essa nova crise sobre a cadeia produtiva contribui para pressionar para baixo os preços da arroba do boi. Para a indústria, o reflexo pode ser de limitação na oferta de animais para o abate e o aumento da ociosidade. Consequentemente, cresce o endividamento de criadores e também das indústrias. Um novo embargo à carne bovina brasileira foi anunciado dia 22, numa quinta-feira, pelo governo norte-americano, após o próprio Ministério da Agricultura e Abastecimento suspender cautelarmente as exportações de 5 dos 13 frigoríficos brasileiros habilitados para as vendas. Dos 5 suspensos, um está no Mato Grosso, localizado em Paranatinga, e pertence à Marfrig. Outras 2 plantas frigoríficas da empresa, da Marfrig, também foram atingidas. Uma em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e outra em Promissão, no estado de São Paulo. E também foram suspensas temporariamente as exportações dos frigoríficos JBS em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Minerva em Palmeiras de Goiás, e na lista, mais um está em solo mato-grossense, na cidade de Barra do Garças, pertencente à JBS. E agora eu vou conversar com Marcos Vinícius Rodrigues Lima. Ele é mestre em administração de empresas, especialista em gestão financeira, controladoria, auditoria e administração pública. E nós vamos falar sobre os riscos que a falta de controle dos custos de produção pode trazer para o produtor rural. Marcos, muito bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Marcos, na verdade, todo produtor, o setor agropecuário, busca sempre obter uma safra recorde. Mas tem muita coisa a ser olhada além da produção de grãos, né, Marco? Com certeza. Por exemplo, por que o risco do agronegócio brasileiro ele é grande? Olha, a gestão de custos, né, ela sempre está voltada a mitigar esses riscos que qualquer tipo de negócio esteja relacionado. No setor agropecuário, ela se torna ainda mais desafiante porque os produtores eles têm pouco conhecimento, né? Quer dizer, basicamente quase nenhum deles aplica isso aí, que é muito pouco, né? E quando aplica, geralmente é por alto, né? Ainda está dessa forma, né? Quer dizer, você tem uma larga experiência nessa área e
quais seriam, por exemplo, os principais desafios que o setor enfrenta? Olha, os principais desafios eu acredito que estejam relacionados à produção, né? O processo de produção é um processo longo, a gente tem aí a parte do meio ambiente, as mudanças climáticas, mas o controle dos custos, ele ainda se apresenta como uma das principais situações em que o agropecuarista ele precisa ter uma atenção maior, né? Tem um ditado que diz assim, quando você quer ficar com a mão bonita, você tem que cortar as unhas, porque unha e custo é sempre assim, sempre tem que cortar, né? Tem que cortar. Porque senão cresce, né? Exatamente. E otimizar, eu digo mais otimizar do que cortar. Agora, de maneira geral, quando você não parte para uma definição de custos, de levantamento de custos, ou medir aquilo que você gasta na sua propriedade, fica até difícil, muito difícil de controlar, né, Marcos? Com certeza. Eu digo que a contabilidade ela tem que passar daquela situação de refletir o passado e projetar o futuro. Então, quando se planeja essencialmente, se faz um planejamento financeiro mais adequado, conhecendo todos os custos que estão envolvidos na produção, fica muito mais fácil, né? É verdade. Marcos, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar mais sobre os riscos que a falta de controle dos custos de produção pode trazer para você, produtor rural. Nós voltamos já. Eu estou de volta conversando com Marcos Vinícius Rodrigues Lima e nós estamos falando sobre os riscos que a falta de controle de custos de produção pode trazer para o produtor rural. Marcos, quais são os principais riscos pela falta de controle de gastos na agroindústria? Olha, a parte de riscos, né, acho que está muito relacionada a endividamento, né, retrabalho e a perda da safra de uma forma em geral. O endividamento, normalmente, ele é feito de uma forma um pouco descontrolada nos negócios de uma forma em geral, né? Para você investir, é importante que você conheça o retorno desse investimento. No setor do agronegócio, a gente enxerga uma dificuldade maior de alguns produtores terem um acesso e um entendimento dessas linhas. Existem hoje diversas linhas de crédito que subsidiam o setor e apoiam o produtor. Então, quando o endividamento é feito de uma forma adequada, planejada, você tem grandes chances de ter sucesso. Agora, quando ele é feito para resolver problemas do passado que não foram feitos de forma planejada, aí é um problema sério. E a parte do retrabalho também está muito relacionada, né? Quando você prevê uma situação, mas não prevê a outra, quando você não tem uma visão sistêmica de todo o processo produtivo. Isso, com certeza, leva a ter custos maiores e lucros menores. Eu trabalhei numa empresa, você me fez lembrar um negócio aí, que o dono da empresa, ele falava assim, quando dava uma semana de trabalho, na sexta-feira, ele falava assim, nossa, ainda bem, essa semana entrou dinheiro para pagar isso, já deixava separado. Na outra semana, beleza, entrou dinheiro para pagar isso, isso, isso. Então, ele já deixava os pacotinhos de dinheiro, isso há 30, 40 anos atrás, os pacotinhos de dinheiro com a liguinha, já escrito em cima, pagamento tal, tal, tal. Ele planejava. Ele planejava. E aí ele falava assim, lá no final do mês, bom, esse aqui é para nós, para eu viver, ele falava. Interessante a contabilidade, o jeitão de administração, ele não tinha dívida. E era uma empresa médio tendendo para grande. Porque ele conhecia todos os gastos. Todos os gastos. Ele tinha noção, ele media. E planejava. Planejava, né? Ele planejava. Esse é o segredo. Agora, aí vem a pergunta, por que calcular o custo de produção? É aí que entra o X do negócio. Olha, cálculo do custo de produção, ele vai te auxiliar numa série de situações, né? Você vai ter uma possibilidade de reduzir aí os dispêndios da produção, você vai poder ter um impacto da tecnologia muito maior. Hoje a gente pode fazer uso da tecnologia para reduzir custos. É verdade. Nós temos diversos instrumentos, softwares de gestão que podem nos apoiar. E conhecendo esse custo, você pode comparar ele com aquilo que você planejou, se de fato você planejou que é a situação ideal, e também comparar com o mercado. Você pode acompanhar. Então, quando você planeja de uma forma adequada e você consegue calcular esse custo na execução, na realização, fica mais fácil você controlar tudo. É verdade, Marcos, é verdade. Marco, eu gostaria de tê-lo aqui mais vezes, principalmente no próximo programa, para a gente comentar mais sobre isso aí, que é muito interessante. Não serve só para o setor agropecuário, não. Isso aí é geral. Marcos, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Até mais.
E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Pensar é o trabalho mais pesado que existe e talvez seja a razão para tão poucos se dedicarem a isso. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.